O que está nas entrelinhas das empresas? Não no discurso oficial, mas naquilo que não é dito, no que passa despercebido, mas que molda as dinâmicas, os desafios e as oportunidades do ambiente de trabalho. Hoje, no último episódio da temporada, queremos mais do que refletir. Queremos equipar você para enxergar além do óbvio em 2025, que já bate na nossa porta. Este é o momento de questionar o que está por trás das palavras, entender os tabus que ninguém comenta e explorar as contradições que podem se tornar suas maiores ferramentas de transformação no próximo ano. Esse episódio não traz respostas prontas, mas provocações que podem te ajudar a ler o que está invisível e agir com mais clareza. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas S.A. E a pergunta que nos guia hoje é: entre linhas, o que não está sendo dito nas empresas? Eu estou muito feliz hoje, muito emocionada, vários sentimentos misturados aqui, mas não estou sozinha, obviamente. Comigo, um estrategista de relações públicas, carreira executiva em grandes empresas, super especialista em campanhas de advocacy, Pedro Procno, nosso mano com alma de gato que não gosta que a gente fale isso, mas a gente vive repetindo, não é mesmo, Pedro Procno? Vou começar esse episódio com último episódio. E aí, turma, tudo bem? Feliz de estar aqui, mais um dia, 14º episódio, 15º, se contar o nosso primeiríssimo lá, piloto. Felicíssimo com o tema de hoje e com os números que nós vamos trazer para vocês, muito legais que tivemos. O André já deu spoiler no Instagram dele, se você não viu, acompanhe. Eu tô animada para falar desses números também. A gente vai fazer uma introduçãozinha aqui, porque ela chegou, ela quem? A famigerada retrospectiva do Spotify, que ninguém se interessa por ela, a não ser o próprio dono da própria retrospectiva, mas a gente gosta de compartilhar, né? E a gente tem o nosso do Entre Linhas também, porque a gente é creator no Spotify, então é disso que a gente está falando. Já chego lá porque precisamos chamar mais um indivíduo para esta conversa, que é um biólogo, empreendedor, executivo, mestre, doutorando, amante das ciências sociais, o humano com alma de labrador, André Conerro, seja muito bem-vindo. E que a partir de agora eu queria que vocês me chamassem de creator, eu fiquei sabendo que sou um creator, muito massa, cara, super chique, elegantérrimo. Gostou? Você ficou feliz Fiquei feliz. Mais esse título agora? Você pode colocar lá no seu LinkedIn, /creator. Muitos predicados, vou ter que escolher agora. Muito bom, mas vamos lá, gente. Olha, a gente queria começar do jeito que a gente tem começado sempre, que é lembrá-lo da importância, lembra você que nos vê, nos assiste, nos ouve, da importância de você largar um like, um comentário, recomendar esse episódio para um conhecido. A gente até espera, 3 segundos aqui, para você fazer isso agora, porque depois você vai esquecer, você vai ficar tão envolvido aqui com a nossa conversa, e você vai esquecer, e isso pra gente é muito importante, tirar uma audiência de um podcast do zero, gente, sem tio numa empresa de mídia, é muito difícil. Então, a gente precisa muito da sua ajuda, do seu like, de você falando aí em nome do Entre Linhas S.A., e eu quero chamar vocês para essa conversa nesse início, da retrospectiva do nosso Spotify, que ele disponibiliza para o Entre Linhas S.A. Qual foi o número que chamou mais a sua atenção, Pedro Procno? Cara, alguns números me chamaram mais a atenção. Era um só, não queima todos de uma vez. Eu vou dizer que, para mim, o número que me chamou mais atenção foi que para 130 e quantas pessoas nós estamos no top 10. 131 pessoas. Para 131 de vocês, nós estamos entre os top 10 conteúdos que vocês mais escutaram ao longo do ano. Ou seja, em pouco tempo entramos numa lista ali em cima e isso, para mim, significa muito. Então, muito obrigado por você ter esse carinho com a gente, escutar e por a gente ter feito parte do seu top 10 do Spotify. Boa. E você, André? Qual foi o que chamou mais a sua atenção? Cara, e só um parênteses, esse ponto do Pedro eu não tinha me atentado, porque o nosso primeiro episódio piloto, ele foi ao ar no dia 12 de setembro. Ou seja, a gente não postou durante 9 meses, a gente postou somente 3 meses,
Setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses então, né? E para essas pessoas a gente já bateu o que elas ouviram em 12 meses, então eu achei super legal. Boa, Pedrão. Olha, Gabi, eu fiquei também super feliz, né? A gente começou esse podcast de maneira super despretensiosa para entregar valor para esses 3 malucos aqui que ficam debatendo, tal. E quando eu vi a estatística de que para 15%... Não, desculpa. O nosso o Entre Linhas S.A. é o top 15% podcasts com vídeo do Brasil ou do mundo? Aí eu não lembro, acho que é do Brasil, né? Independente, puta, muito legal. Fiquei felizão, de verdade. Isso quer dizer, gente, que de tudo que está sendo ouvido, a gente está nos top 15%. Isso para a gente que começou ontem, a gente está só engatinhando e com a sua ajuda a gente está chegando cada vez mais longe, é, assim, motivo de muito orgulho. Mas eu, como sempre, eu fico com esse papel de fazer graça nesse podcast, e eu já vou emendar 2 assuntos, que é o fato de eu estar com essa voz de pato aqui, que vocês estão ouvindo hoje, que é uma voz meio esquisita, é porque no final de semana eu cantei o quê? Muito pagode. Teve um pagode na minha casa. Dentro do meu recinto familiar tivemos um pagode. Por que essa informação é importante, gente? Porque 10 horas da noite, alguém estava na gandaia, que começou às 10 da manhã. Entendeu? Não tem mais idade para isso. Tem o fator idade, mas tem o fator o quê? Identificação. Você sabe por quê? Porque dentre as coisas que os nossos ouvintes ouvem no Spotify, a maioria é o quê? É pagodeiro. Então, se você tá aí, se identifica. O primeiro lugar é pagodeiro, o segundo lugar é o quê? Pop, e o terceiro lugar é um MPBzinho ali para dar uma equilibrada. Então, todo mundo que ouve Entre Linhas S.A., ouve muito pagode. Um beijo para vocês, fico feliz com isso, porque a gente tá aqui, ó, na mesma energia. Os meus pagodes pararam lá na década de 90, tá? Quando vem com ferrugem, quando vem com menos é mais é menos, eu não sei exatamente qual que é a conta, eu dou uma deslizada, mas se exalta samba, década de 90, tamo junto, galera. Olha só, dito isso, o Entre Linhas S.A. foi ouvido em 7 países, tá? Eu tô muito metida com essa informação. 7 países nos ouvindo, e o nosso episódio, queridíssimo episódio, mais ouvido até hoje, é o Estamos Idolatrando Líderes Medíocres? Parece que a mediocridade da liderança muito interessa as pessoas, né, Próquino? Pois é, foi o primeiro episódio, é o mais ouvido e disparado. Então, com a ampla não, com uma boa vantagem do segundo e com muita vantagem do terceiro episódio mais escutado, mas acho que é um sinal dos tempos, então não me surpreende que ele seja o mais escutado. Boa. E eu quero mandar um beijo muito, muito especial para 36 indivíduos que estão lá com Entre Linhas S.A. no top 1 deles. Gente, são 36 pessoas, uma provavelmente a minha mãe, beijo para você, mãe, mas que, assim, é motivo de orgulho, entendeu? Porque tem bastante gente aí que possivelmente a gente não sabe exatamente quem são e estão lá nos ouvindo, estamos no top 1. Então, viva com essa abertura em alto astral. Quer falar, Próquino? E o bom é que são 36, não são 6, porque 6 aí ia ser o André 1, eu 2, você 3, a sua mãe 4, a minha mãe 5, a dele. Então tem uma galera. Inclusive, queria fazer uma anotação, porque uma delas a gente descobriu quem é, Cláudia Manfrim, uma amiga querida que eu tenho, que postou lá que o Entre Linhas S.A. é o podcast que ela mais escutou neste ano, na frente de Café da Manhã da Folha de São Paulo, Flow e outras cositas más. Então a gente estava lá em cima na lista. E se você também teve este Entre Linhas S.A. no topo da sua lista, coloca no Instagram, marca a gente, que a gente fica feliz e vai dar um compartilhamento lá. É a mendicância digital. Adorei esse que criou. Boa, vamos, gente. Agora vamos, porque é o seguinte, é muito legal que a gente começou esse podcast com uma pergunta bem aberta, e a gente já comentou aqui sobre a idolatria dos líderes medíocres, e a gente vai fechar o ano também com uma pergunta bem aberta, justamente para a gente poder explorar a visão de cada um de nós aqui do que não está sendo dito nas empresas, mas principalmente para ajudar a galera agora nessa mudança de ano. A gente tem o quê? Com os executivos enlouquecidos com um planejamento de 2025. Está todo mundo repetindo a mesma coisa. Preciso entregar o budget, preciso entregar o plano, aí o plano vai, aí o plano é aprovado só que com 30% do budget só, aí a gente não sabe como é que a gente vai fazer no ano seguinte. Enfim, aquela confusão
tá todo mundo só querendo cestar ou, né, estourar lá o champanhe. A champanhe não, espumante, né? Porque eu não tomo, não sei se vocês têm esse dinheiro, mas eu acho que eu nunca tomei champanhe, gente. Fica aí a dica para um presente um dia. Para mim. Não, nunca tomei. Não, champanhe, da região de Champagne, lá na França, nunca tomei, gente. Olha só, eu quero saber de vocês, nessa jornada de vocês de carreira, passando pelo mundo executivo em tantas empresas diferentes, o que vocês percebem que é o mais não dito no final do ano, no momento de planejamento, André Conejo? Putz, que pergunta dura, Gabi. O que é o menos dito, só que é a realidade no final do ano? Olha, parabéns. Você fez um bom trabalho e você não terá aumento no que vem. Toma esse bombom aqui e essa caixa maravilhosa. Olha essa cesta maravilhosa que você vai ter que levar no metrô. Aquele negócio pesado, puta saco, meu. Vou ter que levar no ônibus lotado, dezembro, São Paulo, linha vermelha, linha azul, linha verde, linha amarela. E... gente, na boa, para mim, assim, o mais dito é parabéns, você teve o senso de dono, e o menos dito é que ninguém conta que ninguém é dono de porra nenhuma, exceto o acionista. Então, acho que isso é um bom ponto aí pra gente lembrar em 2025. Vai virar uma palhaçada isso aqui hoje, gente. Já tô sentindo. Pedro Procno, qual que você acha que é a informação mais escondida no ano, na fase que a gente está em planejamento do ano seguinte? Nós vamos dobrar a meta com metade do budget. Para mim, essa é a tônica sempre desse fim de ano. Começa o planejamento, o budget está dimensionado para as entregas, aí corta 10% do budget, corta mais não sei quantos por cento, chega em metade, mas as metas se mantêm. Cara, isso é natural, eu acho. E isso, eu estou falando em tom de piada, Gabi, mas eu acho que é um ponto fundamental que a gente precisa refletir, falar sobre ele, precisamos normalizar falar sobre isso, porque é o que tem acontecido no mundo inteiro, né? As empresas sempre precisam fazer mais com menos, e tipo assim, o que tanto precisa fazer a mais com tanto menos, né? Não dá, e aí leva por insegurança psicológica, enfim, desgaste mental, burnout, e por aí vai, enfim, N coisas. E a gente precisa falar sobre isso, cara, porque a gente precisa dimensionar as coisas de forma adequada, mas para mim dobrar a meta com metade do budget é o que mais fica na minha cabeça. É raro, mas acontece muito. Eu assino embaixo, Procno, e o que eu fico... Eu chegava nesse momento do ano sempre com essa reflexão, acho que a pergunta é quem está enganando quem? Porque, veja, se isso acontece todo ano, a liderança que faz o planejamento, ela também bota gordura. E aí a liderança que está em cima dela, já sabendo que existe uma gordura, já manda cortar, mesmo sem nem olhar o plano. Então, assim, aí no final do dia é uma ineficiência generalizada, você concorda? Porque eu fico gastando tempo fazendo um plano para uma meta inatingível, com um budget que ninguém vai aprovar, aí depois eu tenho que refazer tudo que eu já fiz, porque quem está em cima não aprovou. Então, assim, o que eu acho que é o não dito, talvez o que está conectando aí esses temas é o fato da gente ter uma maneira muito ineficiente de trabalho, né? Não sei se só no Brasil, aí quem trabalhou já em empresas globais pode dizer, mas eu vim desse ambiente de startup que era um papo de doido, assim, total, assim, vamos dobrar a meta, e era exatamente essa a lógica, vamos dobrar a meta, manter ou reduzir o budget, e como? Como você vai fazer isso? Senso de dono. Certo? Quem nunca fez budget otimista, realista e não sei o que? Não é? 3 versões do budget. Cara, é contraproducente isso, não faz o menor sentido. Ou então começa o planejamento pela base da pirâmide, né? Todo mundo se reunia, eu fiz isso várias vezes no meu antigo empregador. Todo mundo se reunia, fazia um plano maravilhoso, começava a subir isso, batia lá no C-Level, C-Level mudava tudo e aí cascateava. Mas para que a gente fez isso se ia chegar lá e mudar? Por que já não vem direto? Qual que é a orientação? E a gente faz isso uma vez só, de forma realista. E eu já vi muito sofrimento de pessoas com o pé no chão, querendo discutir isso e não conseguindo. Por quê? Não sei. Para mim, este é o dilema igual ao dilema do mercado, entendeu? O mercado hoje acordou estressado e a bolsa está caindo. Quem é o mercado? Do que se alimenta? Quem são? Quem toma essas decisões? Não sabemos.
mas acontece muito. Mas sabe qual é o ponto? É que no final, galera, assim, a minha percepção e especificamente desse que é um campo que eu já fiz muito na minha vida, orçamento, planejamento estratégico e tal. Galera, ninguém tem no fucking idea do que tá fazendo, assim, de verdade. E aí, acho que acontecem dois movimentos. Um movimento, aqueles que querem fazer um plano estratégico fake, no sentido que a gente sabe, na ciência da administração de empresas, de que, cara, quando você convida as pessoas para participar de uma tomada de decisão, o comprometimento desses indivíduos tende a aumentar. Então, o senso de autorresponsabilização, o senso de compromisso e tal, né? Porém, se você... se isso é uma farsa, depois esse tiro sai pela culatra. Então, o que me parece tem muitos executivos e executivas que já sabem o que querem, em termos de que meta que quer atingir, porque muitos desses executivos e executivas sêniores, de fato, têm o que a gente chama lá de skin in the game, que é, grande parte da minha compensação como pacote, como executivo, ou é um bônus bizarro, ou é stock options, o que significa que, e geralmente atrelado a resultado financeiro. Então, essa turma já sabe onde tem que chegar e vai mover Deus e o mundo para, no curtíssimo prazo, chegar lá. Seja dobrar a meta de maneira completamente insustentável, porque depois essa pessoa vai ser premiada no final do ano e vai passar o bastão, aquela bucha para o próximo, né? Enfim, vai cortar custo e despesa, porque olha só, né? Eu trabalhei muito tempo em suprimentos. Olha que conta legal, a gente não para pensar nisso. Vamos supor que a sua empresa tem 10% de margem de lucro, vai? Só para facilitar a conta. Se você aumenta a sua receita em R$10, 10x, você vai ter de lucro no bolso 1x, 10%. Se você reduz despesa em 10, você vai ter no bolso 10. Então é na veia. Quando você reduz custo e despesa, é na veia. Então, até por isso que a gente viu nas Big Techs, Zuckerbergs e nas metas e tal, o que aconteceu? Cortar, o Pedro tá fazendo assim, ó, cortar literalmente, não é nem na gordura, é na carne, porque eles entenderam que aquilo valoriza o papel deles, então aumenta o seu patrimônio no curto prazo. Se é sustentável ou não, é outra história, né? E, então, esses são aqueles executivos que sabem o que querem, porque já tem isso muito pré-determinado nas regras do jogo. E tem aqueles que não têm ideia do que estão fazendo, e aí começa aquela bagunça. Vê aí o que vocês vão fazer na área e depois me passa, e tal. Aí tenta costurar aquela coxa de retalhos, óbvio que não para em pé. E, na minha experiência, galera, de verdade, planejamento estratégico, democracia não funciona. Alguém toma uma decisão, estamos indo para lá. Aliás, é por isso que tem uma simetria de compensação dentro da companhia, porque alguns são pagos para tomar essas decisões e outros são followers, e isso deveria ser desdobrado, e tá tudo bem, né? O foda é quando as empresas invertem a lógica e fingem que não é essa a regra e comunicam que é a regra. Então, acho que esse é um ponto bom, Gabi. O que não é dito é que, cara, de novo, e eu tô falando isso porque eu acabei de enviar uma pesquisa do meu doutorado para uma revista que fala exatamente sobre isso. As tensões dos managers, que não são owners, e dos owners. Do tipo, o owner fala para o manager o seguinte, cara, você tem senso de dono, você tem que vir aqui empreender. Aí o owner dá um capital para esse manager, que vai gerenciar esse capital, investir esse capital, e esse manager acha que ele é dono daquele patrimônio, daquele ativo, mas ele não é. E aí quando esse manager não é mais útil nesse olhar do owner, essa pessoa é descartada. E aí essa pessoa fica puta, por quê? Pô, mas você me chamou de dono, e aí de repente eu não tenho mais voz ativa aqui na companhia? Então, gente, o que não vão te dizer é que se você não tem ação na empresa, voto majoritário, você não é dono de porra nenhuma. Então, cuidado. Voto majoritário, porque a ação pode até ter, mas no máximo tu é um acionista minoritário. E isso daí... Famosa sardinha. Sardinha, exato. Toma aqui um peixinho, vai lá, fica feliz. O doido disso é que eles deixam a gente sonhar, né? Porque quando você tem essa sensação, como você falou, né, que as decisões não são democráticas, mas a depender da cultura, algumas culturas fazem parecer que sim, do tipo, não, vem cá, você defende seu plano, você defende sua ideia, se for bom o suficiente, se você for competente o suficiente, se você tiver a estratégia melhor e suficiente, você vai aqui ter tudo aprovado. E aí o que nos dá uma linda oportunidade para retomar um pouco dos recados que a gente foi dando ao longo dos nossos episódios do Entre Linhas, do tipo, se o seu capital social político não for bom o suficiente, seu plano não será aprovado. Então, lembrem-se, política importa
e no planejamento de final do ano, importa mais ainda. Sim ou não, gente? Pedro Procno. Total, eu marquei aqui os meus episódios que eu usaria de destaque para esse kit de ferramentas para 2025. Política e resultados não entrou na minha lista, não sei por que, fatalmente eu não lembrei, eu não li direito a lista dos episódios. Mas, cara, política é uma coisa fundamental. Eu anotei 3 aqui, que para mim é alta performance e bem-estar, importantíssimo na segurança psicológica, mais a linha alta performance, eu acho que dá. A questão do networking, generalista, especialista em política, era um que eu queria ter, tá aqui, porque é um pouco do que a gente falou, assim, quem faz boa política normalmente aprova os seus planos, defende a maior parte do budget, como o André disse muito bem naquele episódio, defender budget, ter budget é um instrumento fundamental para a demonstração de poder, tá fazendo joinha para mim, aprendi bem essa lição, e isso é importante. Então, fazer essa política de forma adequada é fundamental. Difícil, né? Porque eu odeio política, a gente estava falando agora de ser pragmático no planejamento e já estamos puxando para o outro lado esse rolê aqui. Gente, não tem jeito. Somos bichos que gostam de ser bajulados, idolatrados. E, enfim, a gente faz estátua de gente, sabe, para idolatrar aquelas pessoas. Sei lá, se na sua empresa tem o corredor dos ex-presidentes, assim, com foto, diretoria, acho que diz muito. É um ponto importante, eu acho que é um ponto que todo mundo tem que ter em mente o tempo inteiro, não pode perder isso de perspectiva, porque pode ser em maior ou menor intensidade, mas sempre está presente, na minha concepção, isso está presente em absolutamente todas as organizações, em diferentes níveis de intensidade. E tem um ponto importante que acho que a gente até discutiu, não foi dentro de episódio, mas nós discutimos nós 3 aqui sobre traços de líderes narcisistas, né? Eu lembro que a gente chegou a trocar uma ideia, acho que mais eu e a Gabi e o Pedro menos, né? Mas na discussão de leadership, de liderança, tem N traços / comportamentos / direcionais de líderes, né? E um que sai muito em voga, assim, que é uma palavra que a gente muito usa para descrever líderes que nós admiramos e tal, é o tal da liderança transformacional, que é aquele perfil de liderança que individualiza o tratamento com as pessoas, com os colaboradores, entende a necessidade de cada um, é uma pessoa que de fato está genuinamente preocupada no desenvolvimento intelectual, pessoal, profissional dos seus liderados, é aquele tipo de líder ou aquela líder que sempre traz provocações, reflexões. Resumindo, é um líder prototípico que a gente imaginaria que liderasse a nossa sociedade, né? E as companhias... Uma aurora boreal. Um líderes auroras borealis. Exatamente. É esse bicho raro, quase um nome de Pokémon, sei lá, enfim. Mas tem um outro líder que às vezes se confunde com esse perfil, que é um narcisista, o narciso, que se olha no espelho e tudo é espelho e sempre se vê, né? Inclusive, para mim, esses prédios horrorosos de São Paulo, de construtoras narcisas, colocam espelhos em tudo. Para mim, aquilo é só uma demonstração do olha como eu sou importante, ou seja, um reflexo do ego daquele ou daquela, né? E esses líderes narcisistas, o grande ponto é que eles e elas sim podem ser encantadores, ter a narrativa, vender a visão, assim como os líderes transformacionais, só que eles têm um dark side, que a gente chama na ciência de leadership, né? Tem um lado ruim nesse sentido, que é um lado deletério, que as pessoas, quando se encantam pelo narciso, pelos líderes narcisistas, elas fazem qualquer coisa, inclusive comportamentos antiéticos dentro da própria companhia. Cara, tem um campo de estudo muito maravilhoso de pessoas que fizeram um comportamento pró-organização anti-ethical. Pro-organization anti-ethical behavior. Que é o que a gente vê muito em companhias e tipo... Por quê? Porque esse liderado seguiu o líder narcisista e fez o que ele ou ela falou e no final se deu mal e pensando que ele estava fazendo bem para aquele líder, na verdade fez mal para a sociedade, para a companhia, para o coleguinha, assim por diante. Isso ninguém vai te contar no ambiente de trabalho. É justo falar... Desculpa, Gabi, mas é justo falar então que assim como a gente diz que não dá para ter político de estimação, não dá para ter executivo de estimação? Cara,
Eu acho que é bem justo, Pedrão, até, acho que eu já falei essa frase uma vez, né? Na boa, galera, vocês até João de Deus, do tipo, que o cara que tem uma mediunidade, na boa, caiu no pecado da carne, imagina o executivinho orelha seca da Faria Lima, que somos nós. Assim, sinto dizer, mas é óbvio. Até por isso que existe governança corporativa, conselho, comitês, porque, gente, é um bom exercício a gente fazer agora no final do ano e começo de próximo, né? Sempre é bom ter essas datas, né? De tipo, dieta, vamos começar na segunda. Muita gente fala assim, você fala que não vai começar na segunda, é porque você não vai começar. Cara, mentira. Já tem diversos estudos de comportamento humano de que datas importam. Então, quando você fala que eu vou começar a dieta na segunda-feira, isso é muito mais poderoso do que falar que você vai começar numa quarta. Enfim, divaguei. Mas. Bom, se estamos na lista aqui, primeiro episódio mais escutado Entre Linhas. Estamos idolatrando líderes medíocres? Resposta: sim. Pronto, não precisa mais escutar. Sim. Eu acho que eu ia fazer essa pergunta, mas já vou sugerir a resposta que então, o que está implícito nisso que você discorreu, Dé, é que o que a gente não está falando dentro das organizações é que a gente está cercado de um bando de líder medíocre que não está conectado com a sua função principal, que é olhar para as pessoas, desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas. Lógico, atingir o resultado, mas se atinge o resultado é por meio das pessoas, e a gente está aqui fingindo que está tudo bem, sendo que isso é absolutamente devastador dentro das organizações, porque atinge clima organizacional, atinge resultado. Eu acho que se a gente for falar de líder narcisista, a gente vai ter que fazer um episódio só sobre isso, que eu vou trazer Freud aí, conceito de narcisismo mesmo. Porque o buraco é muito mais embaixo, minha gente. A gente fica usando assim, o negócio tem camada aí, viu? Tem um monte de camada. Mas, enfim, o que a gente está dizendo a partir daquilo que a gente já começou a provocar no Entre Linhas, que uma coisa não dita a gente fica gastando, inclusive esse é um ponto para os RHs, tá? Que também já estive desse lado, que todo ano o RH tem a triste missão de estabelecer um budget de treinamento e desenvolvimento para treinar e desenvolver líderes, que basicamente quase sempre é o primeiro linha de orçamento que é cortada na primeira revisão. Sendo que eu acho que os treinamentos é necessário que se invista em educação para as lideranças, mas mais do que isso, que se invista em bons exemplos, porque você pode pegar uma pessoa e treinar ela o ABC inteiro, na primeira decisão que essa pessoa toma, ela faz uma baita de uma merda, aí já foi, enfim, foi zero ROI de treinamento e desenvolvimento, certo, André? André, você estava vibrando aqui, hoje o André está vibrante. Eu tô até de camisetinha, vocês viram que eu tô de camisetinha? É raro eu tô de camisetinha. Gabi, e esse é o ponto, comunicou um negócio, cortei o cabelo também, comunicou um negócio, banca, cara, não tem coisa mais feia do que gap de integridade. E gap de integridade é o seguinte, ninguém é burro, todo mundo percebe. É você comunicar A e fazer B. É você falar que aqui você não suporta um comportamento antiético, mas o líder que vende mais, você promove mesmo tendo feito assédio moral ou outro tipo de assédio na festa de final de ano da firma. Então, assim, se esse é o seu código de conduta, você comunica, puna de acordo toda e qualquer pessoa dentro da sua instituição. Seja coerente, não tenha gap de integridade. Ou ser seletivo, que com uns você age de uma forma e com outros de outra, que é pior ainda. Eu escutei essa semana e aí eu vou temporalizar este episódio agora, que eu estava num grupo de ex-comunicadores, quer dizer, comunicadores, mas que eram funcionários de empresa de tecnologia, todos foram ali afetados por layoffs, falando sobre o caso do Itaú, que demitiu o CMO por mau uso do cartão de crédito, que agora vai processar o ex-CFO por... ganhou um dinheiro ali de uma consultoria que ele é sócio e que o banco contratava, e aí a turma tava, caramba, por que eles estão fazendo isso, não sei o quê. E eu acho que tem um ângulo de análise, não necessariamente a verdade, mas um ângulo de análise que deve ser muito difícil para uma instituição tomar esse tipo de ação, mas é muito importante, ao meu ver, se isso está sendo feito, obviamente, da forma correta, mas para passar essa mensagem de que há consistência entre o que se fala e o que se age. Que, usualmente, C-level não é afetado por problemas ou não é chamado na chincha por problemas morais, éticos e desafios dessa magnitude.
E aqui nós estamos falando de casos sim, então é bastante difícil, deve ser bastante difícil para a organização tomar esse tipo de atitude, e acho que é importantíssimo, por mais que doa, é dizer, nós temos valores e nós estamos vivendo por eles. Podem ser casos isolados? Podem, mas eu acho que são exemplos importantes para inspirar os comportamentos semelhantes. Fala, André, o que você vai me dizer agora, como dizem uns gaúchos? Não vou te dizer, não, eu concordo que você ter essas demonstrações públicas, cara, é o que Maquiavel falava, você chegou numa cidade-estado nova, você primeiro corta a cabeça do líder, mostra a cabeça na praça, só que você não derruba o templo, por quê? Porque é aquilo que o povo, não destrua os monumentos e tal, né? Mas o ponto que eu ia falar é que eu tenho um super contraponto nesse caso do Itaú, né? A gente estava discutindo lá com a turma do IBGC sobre esse caso, porque é o seguinte, no caso do CMO, eu não sei exatamente, parece que de fato teve mau uso do cartão corporativo, me soa estranho expor tanto um profissional, assim, me soa muito estranho, até... Vazou e tomou proporções distintas, e aí precisaram contar a história para um grupo maior, mas... Cara, eu acho que foi ingenuidade achar que essa história não ia vazar. Iam contar para 200 pessoas e não vazar. Gente, a gente está falando, eu vou devolver a palavra, do maior orçamento de marketing do Brasil, de uma instituição financeira, segunda maior? 2 bi bom. De marketing. E da maior, da maior instituição financeira do país, que não me parece o tipo de instituição que faz um movimento sem ele ter sido friamente calculado. Então, só para trazer... E deixa eu fazer a conexão que eu acho que é importante para não descambar o nosso episódio. Isso aqui, o caso Itaú, para mim, é um caso clássico de entrelinha, tá? Então, você que está nos ouvindo, se você não parou para analisar o que aconteceu... A gente vai te dar essa amostra aqui, inclusive, para a gente pensar o que fazer, o que não fazer dentro das nossas próprias organizações, tá? Então vai lá, André, porque eu também já elocubrei muito sobre esse assunto e acho que dá para a gente gastar uns minutinhos aqui. Legal, Gabi. Acho que é um puta assunto que tem entrelinhas mesmo, sabe por quê? A gente está no mundo de assimetria de informação e que a gente é muito bom em já pular e julgar o caso e falar fez certo, fez errado, tá, é bom, é mal, e ficar muito nessa discussão binária de 0 e 1, né? E isso não ajuda ninguém. Porque é o que eu falei, a gente tem que entender, acompanhar com distanciamento para a gente aprender. E aí depois a gente destrinchar e não repetir erros e repetir acertos, né? Mas no caso do Broedel lá, que é o CFO, cara, o que eu achei muito esquisito, e aí esse é o meu ponto que eu acho que o banco errou e errou muito, tanto na comunicação, tanto na exposição, porque, cara, a gente, né, por um lado, como consumidor, você tem ali a LGPD para garantir a anonimidade nas redes. Aí, do nada, o banco solta um comunicado desse de um profissional que estava lá fazia 12 anos, tenta queimar ou queima a reputação do cara, da família, do escritório de contabilidade. E o timing, para mim, foi muito estranho. Por quê? O Broedel já tinha pedido demissão, ele estava indo para o concorrente, assumir a posição global de CFO no Santander, na Espanha. Aí o Itaú comunicou esse movimento de que teve um movimento estranho com partes relacionadas. O que é partes relacionadas? É quando você, como executivo, faz transações financeiras, comerciais, com partes que você conhece, que potencialmente você tem conflito de interesse. Isso é a coisa mais normal em governança corporativa. É você fechar negócio com o seu amigo, porém que passou por uma concorrência, que o compliance estava sabendo e tal. E o fundador dessa empresa de contabilidade, ele é nada mais, nada menos do que o professor Eliseu, da USP. Não foi meu professor direto já, mas é uma entidade no Brasil. Ele que colocou a contabilidade num patamar assim inimaginável em termos de ciência, em termos de pauta, colocou o Brasil na pauta das melhores práticas de governança corporativa em termos de alocação, né, de ativo, passivo, no balanço, tal. E o Itaú expôs esse cara, de graça, toda a família dele que trabalha junto. Então, assim, eu tenho um contraponto de que eu achei o movimento do Itaú terrível, e por mais que tenha tido alguma fraude aí nessa frente de partes relacionadas, eles deveriam ter esperado o trânsito julgado antes de pegar a opinião pública, e para mim me mostra que é uma cortina de fumaça para o cara não levar informação para o Santander. Então, para mim, ficou muito estranho esse movimento. Tanto é que o Santander já está entrando na briga e está batendo no Itaú. Acho que a gente tem discordâncias aqui sobre essa análise, você está vendo? O que a gente está... Qual é o assunto?
A jornalista preocupada com o assunto. É que se existe um comunicado oficial da organização, saiba que existem várias conversas nas entrelinhas desse comunicado oficial. Pedro Próquino que fez o quê? Muito comunicado oficial. Pode dizer que existem muitas questões. Eu, particularmente, eu queria trazer aqui só uma teoria da conspiração, que é o seguinte: eu achei muito esquisito o fato deles terem comunicado, acho que foi na quarta ou quinta-feira, o caso do Semou, que, tava em todas as mídias, todas, a foto do cara com afirmação, foi demitido por causa disso. O caso do CFO, se eu não me engano, vamos checar os fatos, foi ali sexta-feira, fim de tarde, meio entrou no pacote, um suposto envolvimento, até porque uma posição de CFO do banco também mostra fragilidade, visto que é uma entidade do mercado financeiro. Fizeram isso no momento que o mercado está fechado, né, em termos de ações, etc. e tal. Então, assim, nada, gente, é por acaso. E se você está aí recebendo na intranet, na famigerada intranet da sua empresa, comunicados oficiais, preocupe-se em ler o que não foi dito, porque dentro do que não foi dito é que muitas vezes a gente tem as pistas de para onde as coisas estão indo. Ai, Gabi, mas tudo deveria ser sempre muito transparente. Meus amigos, mas esse seria o mundo ideal e não vivemos no mundo ideal, né, Pedro Próquino? Não vivemos no mundo ideal. Eu li esse lance, é engraçado que as duas histórias, quem deu furo foi o Brazil Journal, né? As duas histórias. A primeira, pelo que está posto aí até agora, hoje, dia 12 de dezembro de 2024, é que foi isso, comunicaram para o grupo do marketing ali, 200 funcionários, e, vazou, né? Enfim. E aí o banco precisou correr atrás e se posicionar e contou, e eu acho que ali foi um posicionamento contundente, dizendo, olha, foi mau uso do cartão corporativo, o que é péssimo para o Tracanella, que é o executivo, que, sempre está na lista dos executivos de marketing mais admirados, controla uma das maiores verbas de publicidade do Brasil, se não a maior. Contratam Hamilton, Madonna e outros que mais aí na história. E, mau uso do cartão corporativo parece uma coisa tão banal e estúpida para um executivo desse cair, né? Enfim. E aí, a história que eu li, André, sobre o ex-CFO é que, tinha uma relação dele com uma empresa que ele não disse para o compliance, e aí alguém deu com as línguas numa reunião e começou uma investigação, bibibobó, e que a investigação tinha chegado ao fim naquele momento. Acho que a análise, obviamente, da teoria da conspiração aí de que estavam tentando minar a ida dele para o Santander na Espanha faz todo sentido. Mas, cara, daí é jogar muito sujo, não é não? Aí começa a colocar as duas situações como quase que antagônicas uma com a outra. Não, total. E o banco, ele até comunicou. Eu acho que foi um momento super arriscado, assim, porque na minha cabeça, inclusive como consumidor, eu falo assim, cara, como que o banco tem eu vou passar meu cartãozinho do Itaú, eu sou cliente do Itaú, vou passar meu cartãozinho, pede minha senha, às vezes bloqueio o meu cartão por um movimento muito esquisito, como que não pegou a fraude do CFO dos filha da puta? Entendeu? Desculpa o palavrão, a minha esposa me deu esse feedback para falar menos palavrão, porque as pessoas acham que eu falo palavrão porque eu tô bravo, mas é que eu falo palavrão, assim, e eu não ponho peso na palavra que... Eu lembro, era a 7ª série, pessoal, vou contar essa história que é muito boa, era a 7ª série. Qual que era a época que eu nasci? Eu nasci no ponto que pessoas da 7ª série jogavam Game Boy, Pokémon Blue ou Red. O meu era o Red. Qual Pokémon que eu escolhia? Bulbasauro, Charmander ou Squirtle? Bulbasauro. E, gente, a Gabi tá muito puta com esse negócio nerd que eu tô falando. Gabi. Não, vocês nunca jogaram Pokémon? Onde essa história vai chegar, meu Brasil? Pelo amor de Deus. A história vai chegar que o meu Game Boy caiu no chão, cara. E aí a professora de ensino religioso, se ela estiver me ouvindo, Tereza, eu juro que essa história é verdadeira. Ela pegou meu Game Boy. E aí eu na 7ª série falei assim, puta merda, com essas palavras. Aí ela, o quê? Você me chamou de puta? Falei, não, puta merda, caiu o negócio. Enfim, aí fui advertência e tal. Na coisa de ensino religioso, gente, eu sou um homem de Deus, entendeu? Enfim, a Gabi tá muito brava comigo. O que eu ia contar, gente, é o seguinte.
Você deu essa volta só para explicar porque você fala palavrão, inclusive na aula de ensino religioso, é isso? Isso, que não tem o peso que as pessoas às vezes colocam, mas enfim. A minha pergunta é assim, para mim como cliente, cara, o Itaú ele mostra muito mais, quando faz esses dois movimentos, muito mais confusão interna, mostra muito mais uma desorganização da companhia do que outra coisa. E ponto 2, a pergunta que eu fico é, será que eles teriam feito esse estardalhaço com o Broedel se ele tivesse ido para uma empresa de bens de consumo e não para o concorrente no mercado financeiro? O meu guess, não faria. Então, é muito estranho o timing de tudo, gente. Muito estranho. O que fica para a gente, o que, ouvinte, telespectador? Você gostaria de ver Pedro Próquino, André Conerro e Gabi Teco analisando os bafões da semana? Quem sabe fica aí uma ideia para o Entre Linhas SA próxima temporada? Porque se a gente fosse entrar nesse mérito, essa semana a gente teve também aquela empresa gringa que decidiu demitir a galera que respondeu. Vocês viram isso? Respondeu a pesquisa de clima que estava estressado, e aí a empresa decidiu demitir as pessoas que disseram que estavam estressadas, assim elas não se estressariam mais. Deu férias forçadas Gabi, infinitas. Esse é um excelente ponto que ninguém vai te contar, gente. As pesquisas de clima e de 360 não são anônimas. André, não fala assim. Isso. Não, tem lugar que agora não tem lugar cara. que... Eu acho que é sempre... Eu sempre adotei essa estratégia quando eu entrava numa empresa, começava as pesquisas de clima, as primeiras eu sempre ia no blasé, assim, não, tá lindo, né? E aí ia sentindo se as conversas traziam elementos do que falava ali. Cara, normalmente em 6 meses, que tem umas 2 pesquisas aí no meio, dependendo da empresa, você consegue ter elementos suficientes para saber se elas são ou não anônimas. Pronto. E aí, vai. É isso. Eu acho que a gente tem que dizer aqui algumas coisas que não estão sendo ditas, mas mais do que isso, oferecer ao nosso querido ouvinte, seguidor, etc., ferramentas, né, para lidarem com isso. Eu acho que essa é uma excelente dica, Próquino. Acabou de entrar na empresa? Não sabe se a pesquisa é anônima? Vai falando logo na primeira, né? Acorda! Espera um pouco, vive um pouco da empresa, entende um pouco da cultura, vê como é que a galera tá tomando decisão, depois você vai mexendo seus pauzinhos aí. Porque camarão que dorme, todos sabem o resto. Então, galera. Olha só, me diga uma coisa, do que não está sendo dito e daquilo que a gente procurou explorar nos nossos episódios de setembro para cá, o que fica para vocês como uma principal... Eu fico sempre atrás dessas coisas que conectam, sabe? O que é que a gente está falando aqui, que a gente está tentando dar de recado, trazendo por meio de assuntos e temas para quem tá com a gente, que pode ficar de dica para 2025, para a gente não repetir em 2025 as coisas erradas, ou as coisas que nos passaram, sabe? Aquela coisa que a gente deveria ter observado, admitido, percebido, mas a gente ainda não tinha ouvido Entre Linhas SA, e agora com Entre Linhas SA a gente tem condição de saber. Então a minha pergunta é, o que vocês acham que são os temas, não os títulos dos nossos episódios, mas os temas que foram tratados aqui e que a gente deve e precisa continuar falando em 2025, Pedro Próquino, que se aproximou da câmera? Eu diria que o primeiro, mais importante para mim é... Aqui nessa empresa, você é especial. Você não precisa fazer networking, porque aqui você é incrível. E você deveria fazer networking, porque networking é uma ferramenta importantíssima de crescimento, desenvolvimento e geração de negócios, conexão com pessoas, etc. e tal. Semana passada, eu tive num evento de mercado de comunicação aqui em São Paulo e encontrei uma amiga minha que estava sumida desses eventos faz um tempo. E um mês e meio antes a gente tinha saído para almoçar, eu falei para ela, você precisa aparecer em evento. E ela começou a ir num monte de lugar. Quem não é visto não é lembrado, longe dos olhos, longe do coração. Então eu acho que networking é fundamental. Tem aquele, e a gente debateu isso muito, né, nesse episódio, acho que em outros ambientes também, a questão do se apoderar, usar a empresa para isso, né? E tem uns funcionários meio parasitas, mas fim do dia dá para fazer de forma bastante organizada, correta e ética, onde você agrega valor para os dois lados e você usa a empresa para construir o seu próprio capital também. E isso é fundamental, porque é uma troca. A gente já aprendeu também nesses episódios de Entrelinha que somos todos seres descartáveis, e faz sentido, e é parte do jogo. A gente precisa ter isso de forma consciente e clara. Não adianta ficar tratando empresa como empresa de estimação e por aí vai, porque as empresas são negócios e precisam ter seus objetivos, né? Precisam atingir as suas metas, e já falamos sobre isso. Então, eu acho que
Para mim, o networking é um ponto central que a gente deveria se dedicar. O melhor dia para começar foi ontem, o pior é amanhã, sei lá eu, né? E vamos começar hoje essa história, porque isso, fim do dia, nos traz uma base importante para a gente conseguir ir galgando novos passos ou passos diferentes, ou até se defender, um mecanismo de defesa na hora que você é ameaçado ou posto afora pela organização. É ali que seu networking precisa entrar em funcionamento, e aí esse jogo meio que se equilibra de novo, justamente porque você fez ele enquanto estava na organização. Boa, enquanto você falava, Procno, você falou do networking, e eu pensei que a gente não dedicou um episódio para falar especificamente disso que eu vou tratar, mas que eu acho que esteve permeando as nossas conversas, que é a necessidade da gente se educar. E aí eu não estou falando aqui, gente, de só meios formais de educação, tá? Sala de aula, curso, aquela coisa tradicional. Mas o que a gente busca fazer no Entre Linhas, de alguma forma, é um debate, como forma também de transferência de conhecimento por conta das nossas vivências, que você que está nos ouvindo pode correlacionar com o seu dia a dia, que é a gente agregando, né, e a gente se desenvolvendo cada vez mais como executivos, como líderes. O último episódio, né, o mais recente, a gente não foi o último, foi o anterior, que a gente falou sobre os multicarreiristas, o quanto você precisa individualmente, embora muita empresa esteja aí querendo encher tua bola, falar que você é especial, a gente não quer formar, na boa, isso é intencional, tá? A gente não quer formar um bando de ouvinte cínico. Então eu vou lá e vou ser só cínico com a empresa. Não é sobre cinismo. É sobre a gente conseguir entender quais são as regras do jogo e como é que a gente joga dentro das regras do jogo, sendo pessoas melhores para a sociedade. Não é para aquela empresa especificamente ou cabeça, é para a tua vida, entendeu? É para você poder ser mais íntegro na tua vida, não para aquela organização especialmente. E eu acho que a educação passa por isso, né? A gente está num país que tem tanto problema de acesso à educação, e a gente que pôde e até hoje tem a possibilidade de continuamente buscar informação, se educar, apurar, refletir sobre as coisas. Procno mandou hoje, né, Procno, no nosso grupo, uma notícia, eu ainda não abri, mas que maior parte dos influencers que dividem informações nas redes, eles não checam a informação, não vão nem checar se aquilo é verdade, gente. É a partir disso que rolam fake news, que a gente é manipulado. Então, mesmo você, né, que nos ouve, boa parte talvez até acredite no que a gente fala, né, porque a gente está aqui debatendo, mas não só aceite, não, né, vai procurar a fonte, vai buscar se educar, porque eu acho que isso nos engrandece não só profissionalmente, mas como indivíduos. André Conerro, o que você acha que são os temas que a gente passeou esse ano e que é uma coisa que a gente precisa alertar quem nos vê e quem nos ouve, para que não se repita em 2025? Boa, Gabi. Eu ia amarrar esses temas que vocês comentaram com até uma frase que eu falei em alguns episódios, que eu falei o seguinte: as nossas oportunidades futuras, elas são uma função do que nós sabemos, quem nós conhecemos e por onde a gente transita, né? E acho que isso engloba a frente que o Pedro trouxe, de que, poxa, a gente tem que dedicar energia, esforço em conhecer pessoas, em sermos conhecidos. Então, networking, fazer essas trocas de maneira interessada e não interesseira. Essa frase também ficou muito na minha cabeça durante a nossa jornada aqui no Entre Linhas SA. Sejamos interessados e interessantes, nunca interesseiros. E a frente da educação, Gabi, é fundamental, né? Porque, de novo, perante o universo, nosso valor é igual. Perante o mercado, isso não é verdade, tem uma simetria. Quanto mais complexo é o desafio que você resolve, mais bem pago você é. Por definição, isso é uma função do que você sabe, ou seja, da sua formação. Eu sou um fã de formação acadêmica, eu acho que a gente está no momento de até desafiar um pouco o modelo tradicional de educação, o que eu acho uma grande besteira, ainda mais quando a gente vê líderes Vale do Silício e tal, que falam assim, olha, eu saí da universidade e por isso eu empreendi e fui bem sucedido. Cara, mentira, porque se você pega... se você analisa os dados, e pessoa que ainda fala que é data-driven, né? Ele pega um Black Swan, um evento completamente fora, um outlier, e ele tenta generalizar para a amostra como um todo. Isso não é verdade. Se você pega, é correlação, é causa e efeito, mais estudo, mais renda. Então, estudem,
E educação não é sobre fazer o curso maravilhoso naquela escola que começa com G e termina com 4, com líderes completamente duvidosos. Educação é sobre transformação. E para se transformar, isso exige intensidade, é verdade, e tempo, cara. Então, educação exige tempo. Eu não concordo com você, André. Eu vi um coach outro dia, um moleque de 9 anos, que já é muito elucidado, no Instagram ou no TikTok. E ele disse que os pais dele estão felizes, que ele não vai para a faculdade, porque para que ele vai aprender o cateto da hipotenusa, que ele não vai usar? Ou quem que fala Pitágoras, sei lá eu, qualquer... Enfim, não tem sentido, eu também acho. Eu nunca usei o cateto da hipotenusa na minha vida, entendeu? Então eu acho que é balela o que você está falando. Contém ironia. Eu capturei a ironia. Assim, num país onde, sei lá quantos %, depois eu vou até pegar esse dado que eu me esqueci, se eu falar, eu vou falar besteira, mas de analfabetos funcionais, são pessoas que até sabem ler em termos gramaticais, mas não tem ideia, não tem léxico, não consegue interpretar o significado de uma sentença. Então, acho que essa pessoa está ortogonalmente equivocada. E o ponto que eu ia trazer, Gabi, assim, além disso, né, que me trouxe, então, das oportunidades futuras, educação, quem você conhece, o ser interessado é interessante e tal, acho que para mim também muito ficou o tema de independência, assim, porque a gente vive numa cultura brasileira meio colonialista, cara, de que os colaboradores são posses da companhia, né? E, cara, isso não poderia ser mais uma inverdade. E ponto 2, isso não poderia deixar as companhias mais fracas, né? Porque líderes excepcionais formam pessoas, desenvolvem pessoas para a sociedade, cara. Então, se aquela pessoa tiver um ferramental que não cabe mais naquela companhia, cara, eu vou fazer de tudo possível para levar ela para uma companhia X para continuar o desenvolvimento dele ou dela. Porque, cara, a liderança é sobre pegar um negócio que está no estado, levar para um negócio melhor e passar para um estado melhor e passar esse bastão para frente. É sobre quem vem depois, cara. Liderança não é sobre você. Liderança é sobre quem vem depois. E aí me vem muito o ponto de independência, porque, cara, se você é independente emocionalmente, cognitivamente, e um ponto que a gente explorou muito pouco, que vale a pena a gente explorar mais, financeiramente, daquele CNPJ, você pode tomar decisões superiores. Geralmente, quem faz merda é quem toma a decisão conservadora que quer agradar o chefe. E isso destrói um valor da companhia, da sociedade, de todos os stakeholders, de cliente, de fornecedor e assim por diante. Então as companhias, principalmente no Brasil, e esse eu, André, percebo que é um traço cultural, perdem muito quando um funcionário traz traços de independência. De que, tipo, cara, eu não tenho que agradar você, eu tenho que maximizar o valor do negócio, ser perene, trazer valor para a sociedade. E se você contradizer o chefe, e chefe no sentido pejorativo aqui da palavra. Então, acho que isso também para mim ficou de lição. Sabe que isso me deixa aqui, ó, já me balançando na cadeira, que é o seguinte. Eu acho que talvez vai soar meio deprê o que eu vou falar agora, mas eu espero que eu me recupere, depois vocês me puxam se eu não me recuperar. Eu acho que fim de ano é um momento muito crítico, porque boa parte, né, o Dé até falou que as datas importam. E esse ano é muito comum acontecer nas empresas o que a gente vê acontecendo o quê? Na nossa vida privada, gente. Quem não faz as suas cartinhas de intenções para o ano seguinte, né? Ou os desejos, né? Eu vou ser mais fitness, eu vou comer melhor, eu vou, que mais? Sei lá, vou fazer um curso, vou tirar do papel aquela ideia que nunca saiu. Porque fim de ano, ele favorece o nosso otimismo. E que bom, né? Porque pelo menos a gente precisa achar, ter esperança de que as coisas vão ser melhores. E eu entendo, eu sou muito motivada a isso também. Eu amo fim de ano, né? O que muda, assim, concretamente do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Assim, concretamente, o que muda? Só o calendário ali, que mudou o ano ali. E uns quilos a mais. Os ventos do sul. E uns quilos a mais. Uns quilos a mais, assim. Gente, mas nada muda. Então, assim, por que eu acho que ia ficar meio deprê, mas eu acho que tem a entrelinha aí para entregar. Essa é uma fase onde a gente fica... Eu acho que eu já usei essa expressão aqui, se não usei eu explico. É a fase do burro motivado. O burro no sentido assim, você está ignorante, completamente ignorante com o que está por vir, mas você está motivado. Por quê? Porque alguém contou uma boa história. Se esse executivo aí, o primeiro da sua empresa, fez o papel dele, ele contou uma história linda sobre 2025. Vai acontecer? Muito provavelmente não.
Então, quem está com a gente precisa estar aqui ciente que a gente planeja, a gente espera uma vida melhor, mas na prática pouca coisa muda de forma significativa. Ou seja, talvez eu não me recupere, mas a entrelinha é, nada vai mudar para 2025. Quem tem a possibilidade de mudar para 2025? Quem nos vê e quem nos ouve, porque está pensando nessas coisas, e aí vai correr atrás daquela única coisa, não precisa ser 1000 coisas, gente. A gente também erra quando quer fazer mudança, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá certo, criatura. Nosso cérebro, o biólogo está aqui, não vai me deixar mentir, nosso cérebro não processa tanta informação e tanta mudança ao mesmo tempo. Vai devagar, meu filho. Quer mudar alguma coisa no seu trabalho? Muda no seu universo, o que está dentro das suas possibilidades. Não espera que a empresa vai ser uma empresa diferente em 2025, porque não vai ser. Pronto, gente, desabafei. Tá mais leve agora? Isso me lembra, Gabi, do nosso episódio Alta Performance e Bem-Estar, porque eu acho que para mim fica essa discussão durante muito tempo na minha cabeça por uma coisa simples. Esse dezembro, na newsletter que eu solto mensalmente, o tema dela é aonde você vai colocar energia em 2025? E eu acho que essa é uma reflexão importante, porque fazer essas listinhas, para mim, elas se tornaram algo essencial, não como um ponto de, o que eu sonho que eu vou fazer, mas é quase que um exercício de foco muito importante. E eu faço essas listinhas. E tenho uma short list ali dos meus focos de vida. Eu comecei a fazer isso recentemente, alguns poucos anos atrás, mas isso veio de uma conversa muito importante que eu tive com minha psicóloga vários anos atrás, onde eu falei, puta, eu quero sair de onde eu tô, eu quero chegar em X lugar, eu quero me desenvolver na empresa, eu quero ocupar X cargo, eu quero não sei o que, eu tinha muitos planos. Mas é muito difícil, porque eu tenho a faculdade, eu tenho trabalho voluntário, eu tenho não sei o que, eu tinha trocentas coisas para fazer. E aí ela fez uma analogia muito importante, que eu venho levando isso para minha vida e que eu acho que é fundamental nesse processo, que é, cara, todo dia a gente acorda com um nível de bateria X. Se você se alimentou bem, descansou bem e teve um sono reparador, a sua bateria está em 100% para aquele dia. E aí você põe 10% de carga para fazer exercício, 3% para fazer o café da manhã, 5% para falar com a sua mãe, não sei o quê, pipipopó. E essa bateria vai acabando. Dependendo de onde ela chega no fim do dia, de novo, você precisa de uma boa alimentação e sono para ela recarregar. Nossa energia, e não é energia esotérica, é a energia que a gente consegue colocar para fazer as coisas, ela é limitada no dia. Tem dias que a gente está exausto, que a gente faz alguma coisa que nos exaure. E todo mundo já sentiu isso. Mas compreender isso é fundamental para a gente priorizar as coisas da nossa vida, e priorizar as tarefas que a gente tem no dia a dia, e lembrar do que a gente começou a falar aqui nesse episódio, que é, apesar das empresas quererem resolver tudo em pouco tempo, não dá, a gente precisa ter esse exercício de focar naquilo que a gente consegue desenvolver. Eu fiz um processo de mentoria que terminou ontem com uma mentorada, que quando ela me procurou, ela estava com a cabeça cheia de coisas, assim, estava uma baderna. E buscar ajuda e o processo de mentoria ajudou ela a aterrissar essas coisas, ter claro este plano e quais são os focos que ela precisa ter. E lembrar que tem coisas que a gente não resolve da dia para a noite. Por exemplo, ela precisa aprender inglês. Ela almeja coisas que o inglês é importante para ela. Ela precisa começar a estudar hoje, porque o melhor dia para começar a estudar inglês é hoje, e não foi ontem, e nem vai ser daqui 10 dias. E ela precisa ser consistente nisso. Ela precisa estudar inglês 2 vezes por semana durante 4 anos para ela conseguir chegar no nível de falar inglês numa conversa. E tem esse tempo, e a gente quer as coisas muito imediatistas, e elas não são imediatistas. Para mim, o exercício de energia, ele me ajuda, de foco e priorização, me ajuda a colocar energia em coisas que importam. Alguns anos atrás, eu cheguei num short list, onde eu coloquei como primeiro item da minha lista de prioridades a minha saúde. Isso envolve alimentação, esporte, me cuidar, indo a médicos. Isso garante que eu tenha uma boa qualidade de reparação do meu sono para poder ter energia todo dia para fazer as coisas. Todo dia eu acordo bem? Não. Tem dia que eu acordo de saco cheio, que eu não quero fazer nada, que eu quero mandar todo mundo para o inferno e ficar deitado no sofá. Mas esses dias cada vez são menores e outros maiores. Em segundo lugar vem a minha família. Em terceiro vem os meus amigos, e em quarto vem outras coisas, etc e tal. Isso me ajudou recentemente a tomar uma decisão, que era, tinha um evento de mercado super interessante, que ia ter uma exposição super bacana, eram coisas incríveis que iam acontecer ali, mas e também... o aniversário da sua avó? Da minha tia. Era da tia. 70 anos.
Cara, eu passei, tipo, dias pensando como é que eu ia fazer para sair daqui, chegar em São José do Rio Preto, depois voltar, depois... Cara, são 5 horas, velho, com voo, sei o quê, de carro. Tipo, não ia, tá simples. Aniversário da tia. Vem antes da lista de prioridade. Parou o sofrimento, parou a carga mental, tá resolvido. A prioridade, a parte profissional, vai ficar para daqui a pouco. Então, eu acho que tem isso, porque isso pode ser extrapolado para todas as frentes da nossa vida. Eu escutei uma vez parte desse conceito também da Sheryl Sandberg, que era a CEO do Facebook, num café da manhã online durante a pandemia, que a gente fez a turma de comunicação com ela, e ela falava isso também, sobre se exercitar, dormir, e se alimentar como coisas muito importantes na vida dela. E a gente precisa fazer isso dentro das empresas também, que é elencar essas prioridades, elencar o que é jogo político, onde a gente vai entrar, quais são os limites das coisas que a gente vai aceitar. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, e é complexo pra caramba dizer não, ou botar limites e dizer que com esse budget dá para fazer esse nível de coisa, não dá para ter metade do budget, fazer o dobro de entregas, e a gente precisa ter essas conversas, a gente precisa ficar confortável e seguro de ter essas conversas, mas sempre lembrando que empresas vão exigir o seu 100% lá dentro. E tem que entregar, e é essa troca que nós estamos fazendo no fim do dia. Então também tem que fazer a minha culpa de saber se você está fazendo operação tartaruga, corpo mole, ou se realmente está compondo o jogo da maneira adequada. Não é simples e não é fácil, mas ajuda nesse processo de tentar unir alta performance com bem-estar. A gente discutiu muito ao longo desse ano nos bastidores se a gente faria ou não um episódio para falar sobre burnout. E a gente ficou devendo esse assunto porque, enfim, algumas discordâncias entre nós, mas a gente acha esse assunto absolutamente fundamental, tá? A Gabi não deixou, vamos falar a verdade aqui, né, André? Não deixei, foi um excesso de cuidado da minha parte, mas eu posso dizer o que sobre esse assunto, porque acho que conecta com o principal tema de hoje. As empresas estão... não é que elas despertaram para o bem-estar como algo absolutamente fundamental para aquela cultura e que elas são super benevolentes em oferecer a você um auxílio psicológico. Gente, a entrelinha desse trem todo é o seguinte: empresa precisa de mão de obra. Se você tiver no burnoutinho surtando, meu amigo, com 6 meses de afastamento, não é bom para a empresa, entendeu? Então, assim, não tem tanta boa notícia nisso. O que está por trás não é tão bonito. O que me faz sempre pensar na autorresponsabilização, e de novo, eu tenho muito medo de falar isso, mas eu vou dizer. É preciso tomar cuidado para não culpar o doente pela própria doença, porque acontece muito, principalmente quando a gente fala de doença mental, onde a gente não vê sangue, né? Não tem um exame do coração que você vê que está com a válvula torta. É uma coisa que realmente a pessoa sente, está presente, mas ninguém está vendo. Então, eu acho que é um assunto delicado, mas a entrelinha, e acho que o cuidado é esse. A gente precisa tomar cuidado, porque as empresas, elas estão abordando esse assunto, porque elas estão sendo empurradas para esse caminho, da mesma forma como elas tiveram que conceder plano de saúde há alguns anos, porque se a pessoa não tem plano de saúde, vai para o SUS e fica 7 dias sem trabalhar, ela perde. Então, ela prefere que você vá na consulta ali do médico do plano de saúde, entendeu? Então, assim, tem algumas, são todas, não são todas. A gente precisa tomar cuidado para falar desse assunto e só a gente não ser ingênuo. Eu quero trazer isso para a saúde mental do ponto de vista de você cuidar daquilo que é o teu bem mais precioso, porque a cabeça comanda o corpo todo. E se você não estiver bem, vai dar ruim em algum momento, tá? Então, se possível, não terceirizar para a empresa a responsabilidade de cuidar da sua saúde mental. Se você está num ambiente muito tóxico, a minha melhor recomendação para você é trabalhe a sua empregabilidade e, assim que possível, troque de emprego, porque vai te intoxicar. E aí,
quem perde é você, sua família, os seus entes queridos, todo mundo que está em volta. Mas enfim, eu estou aqui, hoje estou uma passiva-agressiva, né? Vocês perceberam? Eu fico otimista, eu fico pessimista, enfim, eu estou um pouco... André Conejo, me fala aí. Desculpa, só de você falar, eu queria muito dizer que, eu falei que a Gabi não deixou, mas com a maior prudência do mundo, porque a gente tinha zero embasamento para falar desse tema, e uma coisa que a gente se propõe a não ser aqui, são esses influenciadores que compartilham informações sem saber o que estão falando. Então a gente não falou sobre burnout e saúde mental de forma profunda, por achar que é um tema sério, e que a gente não tinha ainda embasamento, conhecimento e capacidade para liderar um assunto como esse. Excelente ponto, Pedrão. E o que não nos limita de darmos a opinião, mas vocês vão saber que é uma opinião, não é verdade, não é uma recomendação, é uma opinião, um prisma, uma percepção, né? Cara, vocês deram muito recorte legal, galera, assim, eu acredito muito, por ter essa formação como cientista, vai lá da biologia, agora no doutorado e tal, eu tenho muito uma frase, cara, que vem da Royal Society, que é aquele conjunto de cientistas que começou com Isaac Newton, enfim, que é o seguinte, uma frase do latim, nullius in verba, nas palavras de ninguém, é a tradução literal, né? O que significa isso? Que, cara, se você quer desvendar a verdade, o que você precisa ir por conta. Essa responsabilidade é pessoal e intransferível. E nesse mundo de infotoxicação, com muito mais influenciadores, com muito mais narrativas, cara, é muito mais custoso, muito mais exaustivo, mas quem não desenvolver essa habilidade de levantar a guarda e ir ao fundo da origem da informação, vai perder de largada e vai cair em narrativa, vai cair em fake news, vai cair em blá blá blá. Então essa frase nullius in verba sempre me acompanhou quando eu comecei a me interessar por ciência, né? E tem um outro ponto, gente, que é verdade, assim, a gente tem que se blindar, a gente tem que trabalhar a nossa empregabilidade e tal. E o nosso risco de encarar o mundo dessa maneira, você usou essa palavra, né, Gabi? A gente ficar cínico. E ficar cínico também não é legal, porque a gente também não ajuda o mundo a ficar melhor, a gente não ajuda o nosso bem-estar e assim por diante, né? E uma frase que... Não é nem uma frase, é uma crença que me acompanha há muito tempo, e a gente tem que muito ser consciente e diligente com os diálogos internos, com as conversas que a gente se conta, às vezes mentira, às vezes verdade, mas quando a gente se identifica com muitas delas, a gente se coloca lá embaixo, né? Ou a gente se coloca numa situação de alerta que nem está acontecendo. Porque se tem uma coisa que a mente faz com muita maestria, é pegar algo fictício e parecer que é verdade, né? E isso para bem e para mal. Essa crença que eu trago para bem é o seguinte: quando eu tô mais equilibrado, eu falo a seguinte frase: quando alguém é muito filha da mãe comigo, eu falo assim, cara, todo mundo tá fazendo o que pode, dado as ferramentas que tem. Então, assim, isso pode ser a verdade, pode ser que a pessoa seja uma grande filha da mãe, queira meu mal e tudo mais, mas, cara, o que vai me ajudar? Então, se eu tenho a crença de que ela está fazendo o melhor que pode, dado as ferramentas que ela tem, talvez eu tomaria a mesma decisão se eu fosse ela, tivesse tido a mesma educação, tivesse tendo a mesma pressão, tivesse o mesmo prisma de interpretação do mundo. É duro encarar assim, mas eu acho que também me ajuda a ter empatia com os comportamentos alheios e, no final, me traz paz. E acho que o que eu mais busco para mim, para minha família e para todos que interagem comigo, apesar de ter um perfil mais leonino, eu gosto de uma boa briga, mas, cara, no final eu quero ter paz, assim. Então, acho que seria essa minha mensagem também. Boa, eu gostei muito, e eu acho que é uma linha muito tênue, né, entre a gente ter essa paz de espírito, né, todo mundo faz o que pode, dadas as ferramentas que tem, a pessoa faz o que pode, dadas as ferramentas que tem, que do lado de lá é o que? É passar pano pra gente babaca, né? E é complexo, gente, é complexo porque o ser humano é complexo. Acho que você teve uma fala, Dex, você falou de gap de integridade, depois o Próquino até comentou, e eu tenho por isso que eu sou meio não, eu sou essa pessoa completamente ambivalente, que vocês estão conhecendo cada vez mais, que é esse lado da gente entender que muitas vezes a gente espera do outro uma conduta tão ilibada, tão perfeita, que nem a gente mesmo consegue ter, gente. Por quê? Porque somos seres ambivalentes. O que eu queria era comer 8 fatias de pizzas e não engordar e não fazer mal para minha saúde. Eu adoraria, mas
né, a gente toma atitude, tem consequência, e aí a gente faz tratos com a gente mesmo que nem a gente consegue cumprir, então a gente espera da liderança que eles sejam nossa, esse ser humano perfeito e não sei o quê, e a gente já até entrou em questões aqui, né, Dex, você falou, pô, esse negócio de vulnerabilidade, né, que o líder tem que ser vulnerável, mas depende, então assim, no final do dia, é a gente respeitar que o ser humano é muito complexo e tentar ponderar mais, nem tão para lá e nem tão para cá, sabe? Se cercar de gente que vai te fazer pergunta sobre um ponto de vista que você não tinha pensado. Eu acho que isso é uma dica prática que você pode colocar em prática amanhã, de discutir mais o que acontece no seu ambiente de trabalho com pessoas que não estão no ambiente de trabalho. Porque a depender do seu grupinho, vocês já têm uma bolhazinha, né? Uma opinião formada. Todo mundo pensa meio igual. E quem não está lá, quem não sabe de toda, entre aspas, a verdade, que é outro conceito que eu acho super discutível, o que será que essa pessoa te diria, ou melhor, te perguntaria, um bom ouvinte, né? Um bom ouvinte te faria perguntas para te fazer refletir. Você queria falar alguma coisa, Dé? Você estava... Não tava, e esse ponto é legal, Gabi, porque quando a gente começa a entender como a nossa cabeça verdadeiramente funciona e que muito não vem do nosso livre-arbítrio, tem coisas pré-determinadas, é o que você falou agora, é o nosso viés da confirmação. O que significa isso? Sabe aquele brinquedinho que tem a bolinha, o quadradinho e a estrelinha? Cara, se você tem um prisma de mundo que é só estrelinha, só vai encaixar a estrelinha ali, só vai encaixar quadradinho. Então a gente tende a buscar provas do mundo que corroboram a nossa tese já, isso é um puta desafio. Mas o ponto que eu ia trazer, só para amarrar com a discussão que a gente teve do CFO do Itaú, olha só, em alguns dos episódios, achei maravilhosa a fala do Pedro, que até vendeu os serviços deles de RP, ele falou o seguinte, antes de sermos condenados na jurisdição, tal, né, enfim... Nós somos primeiros condenados pela opinião pública antes da condenação nos tribunais. Exatamente, não diria melhor porque a frase é do Pedro. Então... Por que eu sou muito crítico a essa ação do Itaú, né? Porque tem uma hipótese de que o Broedel, de fato, ele teve dolo, teve intenção, e ele, teve uma conduta pouco diligente. Tem esse potencial desdobramento da conversa. Vamos saber quando? Cara, depois que acabar, enfim, toda essa bagunça que está acontecendo entre os dois lados, né? Tem um outro lado, tão plausível quanto, que ele só teve uma relação entre partes relacionadas. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse no lugar dele como CFO do Itaú e tivesse feito uma relação com uma parte relacionada de maneira completamente aberta, transparente, tal, e de repente eu saio do banco e eu tenho a minha vida privada aberta dessa maneira, e aliás a gente tem visto um mundo bem estranho ultimamente, né? A gente está numa semana que o CEO da United Health foi assassinado em Nova York por um cara. Então, assim, é esse mundo de hiperexposição que a gente está vivendo, né? Então, se no caso do Broedel ele não teve dolo e ele não for de fato condenado, cara, a marca pessoal, profissional, familiar dele foi por água abaixo. Porque, segundo Pedro, a gente primeiro é condenado pela opinião pública antes dos tribunais. Então, assim, é isso que eu falo para a gente ser muito cauteloso, e o que me veio nessa fala, Gabi, é o ponto que você trouxe, que a gente cobra dos nossos líderes uma diligência, uma transparência, um comportamento quase semideus, né? E que no dia a dia a gente também não tem. E quando a gente está nesses lugares, cara, às vezes mira na gente, né? Então, termos cuidado antes de jogar as pedras, assim, acho que seria esse o meu recado também. É algo que eu tenho me forçado, porque eu tendo a ter verdades absolutas muito fortes e convicções muito fortes, e, cara, às vezes eu me dou mal, porque, de fato, o mundo não é preto e branco, o mundo é ambíguo, o mundo é cinzento, o mundo é complexo. Então, acho que a gente cada vez mais vai ter que ter essa habilidade para navegar nesse mundo cada vez mais com desdobramentos globalizados e assim por diante. Mais do que habilidade, André, você é super partidária no que eu vou falar agora, mas eu acho que isso é um diferencial competitivo hoje em dia como profissional, sabia? Porque é mais fácil você assumir um lado e morrer abraçado às suas convicções, assim, o mundo fica mais simples. Mas não é assim que as coisas funcionam. É alguma coisa entre 0 e 1, né? O que cabe entre 0 e 1 são muito 0,0. Então, assim, a gente enxergar de forma tão binária as coisas é o que nos traz nesse momento onde os algoritmos estão prosperando em cima dessa nossa tendência a simplificar os discursos, e que a gente sabe que não é assim que funciona na vida prática, normal, do dia a dia.
Mas a gente está o quê? Chegando nos nossos minutos finais. Eu nem acredito. Gente, eu vou ficar emocionada aqui hoje, sério. É por isso que a gente está enrolando. A gente não quer acabar. É isso, a gente não quer acabar. Mas para a gente fechar a rodada aí, eu queria que vocês pudessem trazer, acho que, na verdade, uma mistura entre as esperanças de vocês com as recomendações para quem nos vê e quem nos ouve. Em que sentido? Eu já fiz uma fala aqui, né, dizendo que nada vai mudar tão significativamente, mas se a gente pensar no âmbito do indivíduo, né, o que cada um pode fazer individualmente em 2025 para que a gente tenha um mundo do trabalho um pouco mais tranquilo, eu não sei nem o adjetivo, um pouco menos doido, um pouco menos, um pouco mais de paz nesse caminho. O que você, Pedro Procno, quais são as suas esperanças e as suas recomendações para quem nos vê e quem nos ouve em 2025? Para um ambiente mais tranquilo? Acho que a primeira coisa é estar em paz consigo mesmo, ou em pazes consigo mesmo. E isso passa pelo, estar em paz consigo mesmo, né? Com as decisões que toma, com as prioridades que elenca, com os caminhos que escolhe. Eu acho que eu digo isso porque a gente costuma, como eu também disse, me parafraseando, André Conejo botou um corte desse no Instagram dele esses dias, mas a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, mas às vezes ela é minha mesmo, saca? Por isso que eu falo isso, acho que é pra gente estar em paz, tendo um 2025 tranquilo, pessoal e profissionalmente, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Eu digo isso porque durante algum tempo aqui no último trimestre do ano, eu debati com minha psicóloga o meu emputencimento comigo mesmo por não estar sendo produtivo. E o único responsável por aquilo era eu. E, cara, assim, a catástrofe minha comigo mesmo. E, cara, não estava em paz, até que eu consegui começar a me organizar e gerenciar essa história. E a gente fazer essa gestão é importante, porque a gente precisa, o trabalho nos gera dinheiro que nos viabiliza coisas que são importantes para a gente, ou seja, tempo para estar com a família, viagens, bens materiais, o que você quiser, isso não é problema meu, é problema teu, definir essa história, mas estar confortável com as escolhas e com esse equilíbrio desse universo, para mim é importante. Acho que também faz parte desse processo estar consciente sobre o que está acontecendo, que é a política interna, que é a questão da alta performance com bem-estar, que é ter as conversas de forma adequada, que é alinhar a expectativa, que passa por ter conversas às vezes viscerais, mas que são muito pé no chão, que precisam ser pé no chão. E a gente falou isso também num ambiente onde eu dei o exemplo de um ex-chefe que uma vez me disse que ia demitir uma pessoa do time, e eu perguntei, mas você contou para ele que ele tá errando no ponto A, B e C? A pessoa, não, ele tinha que perceber. Eu falei, brother, isso daqui não é jogo de adivinha, isso daqui é uma empresa, saca? Ninguém aqui é mãe de Ná. E entrego aqui a idade de novo, porque tem uma galera que nem vai saber quem é mãe de Ná. E a gente precisa ter essas conversas de forma clara e objetiva. Hoje eu estava fazendo consultoria para um cliente grande, que está num processo de crise, e eu tava com o time do C-Level ali sentado, reunido numa sala, eu falei, cara, vocês têm que conversar entre vocês, velho. Vocês precisam dizer um pro outro o que vocês precisam de ajuda, mas mais do que isso, olhar pro próprio umbigo e o que vocês têm que aportar de ajuda aqui nessa história. Que não adianta você cobrar fulano que não tá pagando as contas, se o fulano não tem dinheiro, e quem traz dinheiro pra empresa é você mesmo. Aí dá um nó na cabeça da galera. Então, por isso que eu falo do chamar as responsabilidades, entender o que a gente tem de responsabilidade nesse processo para conseguir fazer essas escolhas e estar em paz conosco mesmo, consigo mesmo, para 2025. Isso passa por dedicar tempo que é a empresa, mas tempo que é a você também, como networking, passa por compreender a cultura, passa por entender que empresas não são família, no máximo um time de esportes de alta performance, e ter conversas claras e sinceras, que a gente falou um pouco disso no mundo do feedback. Acho que a gente precisa compreender esse jogo, e quanto mais a gente compreende esse jogo, mais tranquilo ele fica, porque melhor a gente consegue navegar pelas regras do mundo corporativo. Boa, nossa, eu anotei, falei uma, aqui tem 18, mas tá bom, a gente quer entregar muito em pouco tempo, vamos lá, André Conejo.
Por quê? Porque a gente faz mais com menos, entendeu, gente? A gente dobra a meta com metade do orçamento. Aqui, entre linhas SA, é assim, galera. Não sei se na empresa de vocês é assim, mas aqui é assim. E a gente se desdobra, porque a gente tem senso de dono. A gente faz o quê? A gente entrega junto, a gente joga junto, entendeu? Não sei como é que é lá, mas corta o aqui é microfone assim. dele. Alguém trava o menino. Galera, eu vou por um lado socioeconômico barra político aqui, né? Ontem aqui no Brasil a gente teve elevação de taxa Selic básica de juros tal pelo Banco Central, de 11,25 para 12,25, e eu acompanho um pouco do cenário econômico, dado o meu passado profissional, eu gosto, e as frases do Banco Central, quando eles fazem a reunião ali do Copom, que a gente chama, elas são muito simbólicas, né? Porque cada palavra importa. É igual um artigo científico. Cada palavra num artigo científico importa. Por isso que escrever um artigo científico é a coisa mais foda de fazer na vida. Porque ele exige uma ginástica cerebral violenta. E a ata do Copom... Eu tenho que te interromper e dizer que é por isso que você recebeu um feedback que você não deveria falar tanto palavrão. Porque para você não pode importar, mas os palavrões têm poder. Aê, fiquei do lado da esposa, cara. A esposa sempre tem razão, Caralho, gente. A esposa que sempre... feedback. Que feedback. Não, e aqui foi o melhor exemplo de feedback. Qual que é? O em público, o gravado, o que vai ficar para a eternidade. E no timing, né? Porque ele acabou de falar, cada palavra importa. Aí, Gabi, aproveitei. Você tá super certa. E teve algum episódio que a gente falou a seguinte frase, acho que foi lá atrás, no primeiro episódio, quando a emoção sobe, a inteligência desce, né? Então vamos tomar cuidado com a emoção, galera. Mas o ponto que eu ia falar é que cada palavra importa, e a Gabi foi cirúrgica aqui, e... Nesse último... Desculpa. Isso, não, imagina, Gabi. Nesse último relatório do Banco Central, a frase que me chamou muita atenção foi o seguinte: estamos num ambiente menos incerto, olha que interessante isso, estamos num ambiente menos incerto e mais adverso. Eles trocaram incerteza por adversidade, o que significa que a crise é fato, que vai rolar tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto no mundo. Então, para 2025, mares revoltos. A gente vê Estados Unidos com a volta de um político que polariza ainda mais o cenário, já está dando pancada em BRICS, em Brasil, em China, em Rússia, as tensões lá no Oriente Médio não param de escalar, a gente viu agora a queda do governo autoritário na Síria, aquela bagunça. Então, assim, câmbio lá nas alturas, juro lá nas alturas, cara, Brasil não está nem no mapa do investidor estrangeiro. Então, assim, eu, André, prevejo um 2025 muito duro para o mercado de trabalho brasileiro. Assim. Então, é hora, talvez, de sermos estratégicos, de aprendermos, fazermos nosso networking, transitarmos. Galera, eu sei que o mundo digital ele é muito confortável. A gente trabalhar de casa, a gente fazer call, ficar no Zoom... Mas, cara, nenhum acaso benéfico como o que o Pedro teve, que ele encontrou uma pessoa que depois o levou para o Uber, ao acaso, numa viagem, vai acontecer se você não sair da sua casa. O meu ponto é para aumentar a sua empregabilidade, para aumentar as suas chances de sucesso futuro, oportunidades futuras é uma função do que você sabe, quem você conhece, por onde você transita. Sai da rede social, para de se preocupar em postar suas coisas e vá para a rua. Por quê? Porque todos nós somos o quê, Gabi? O que nós somos? Nós somos o quê? O meu novo predicado. Eu sou um creator. Você é um creator. Nós somos um creator. Então, brincadeiras à parte, galera. Nenhum acaso legal acontece nas redes. As coisas acontecem na rua, no mundo físico. Somos mamíferos. Então, o André é contra o home office, gente. Cara, puta discurso legal que eu fiz. E depois do Pedro fala que ele não faz bullying comigo. Isso é minha, tá vendo? Olha só. Gente, nessa minha última fala, eu recebi bullying do Pedro, que acho que ele é o 5º ou 6º funcionário da Uber. É o... sétimo. E um feedback da Gabi em público. Ai, gente, a gente tem... Cara, piadas à parte, fundamental. E é bizarro dizer isso, mas... André, biólogo, fala isso o tempo inteiro, que somos bichos de emoção e bichos de relacionamento, e sim, encontros presenciais importam muito. Por isso que eu falo do networking a gente faz na rua, porque a gente precisa se reunir para fazer networking, né? Então, sim, pelo menos esse tempo aí da saída de casa tem que ter. E você, Gabi? E eu?
Você estava fugindo aqui, já ia... Eu ia fugir, já ia encerrar. Olha lá. Olha lá, a pessoa achou que ia encerrar. Antes de... Deixa eu só recapitular. Então, Pedro Procno começou a sua fala com o termo estar em paz. E aí discorreu aí sobre consciência, sobre responsabilidades, conversas. E aí veio André Conero e chutou a nossa cara para falar do seu pessimismo sobre 2025, economia, sobre a diversidade. Eu tô assim, num misto de sentimento, porque lembra, é bom esse sentimento de que do que o ano, do começo de ano, né, de renovação, ele é bom, ele nos ajuda a dar essa respirada, são alguns dias ali que a gente consegue refletir sobre as coisas. E o meu convite é algo que eu vejo muito no LinkedIn, e toda vez que eu vejo, eu reviro o olho, do tipo, não, jura, de novo. Mas, no fundo, é o que eu gosto de fazer e é o que eu gosto de trocar com as pessoas, que são esses espaços de reflexão. Eu falo que eu reviro o olho porque o post que começa é vamos refletir sobre, passei, não tô nem olhando. Assim, a pessoa que já começa com essa pretensão de achar que vai fazer você parar para refletir sobre alguma coisa, ela não merece audiência. Porém, quando a gente está num grupo que se preocupa em trazer as perspectivas diferentes, porque no final do dia, no LinkedIn, a pessoa está querendo impor a visão dela para você. E a minha preocupação, por isso que eu sou tão ambivalente, eu tô sempre, é muito difícil, gente, mas eu tô sempre duvidando de tudo, inclusive das minhas próprias crenças. É emocionalmente muito instável viver assim. Ao mesmo tempo, nos traz esses espaços de conforto para mostrar o que a gente está em dúvida, com medo, as nossas vulnerabilidades. Então, eu desejo, honestamente, para 2025, para quem nos vê e quem nos ouve, que você tenha mais espaços de reflexão nos seus grupos, ou da empresa, ou da família, ou da religião, porque está muito difícil mesmo, o mundo está muito complexo, as adversidades são imensas, e se a gente só agir no piloto automático, não tem jeito. O resultado produzido vai ser sempre igual ou pior, porque o contexto está mudando. E se você não estiver mudando junto, às vezes até muda para pior. Mas pelo menos tentou, né? Você concorda que fazer alguma coisa já é diferente do que não fazer nada? Então esse é meu desejo e minha esperança para 2025. E com isso, encerro oficialmente. Não, Pedro Procno não dá. Não entendi. Não, e antes... eu também não, mas o ponto que eu ia falar é antes, a gente gostaria de ouvir os nossos ouvintes sobre, e aí, o que vamos fazer na temporada 2, galera? É uma discussão que a gente ainda vai ter, mas que seria muito legal ouvir da turma, vocês que chegaram até aqui, ao último episódio, sei lá quantas horas de gravação que a gente já teve, porque eu ouvi um passarinho me disse uma vez que consistência é tudo. Depois a gente pode compartilhar o package de figurinhas aqui do Entre Linhas SA para vocês. Mas e aí, o que vai ser a temporada 2? Se é que vai ter? Vou deixar esse convite, então, para quem chegou até aqui, já que a gente está falando de esperanças para 2025, posta aí no seu Instagram, marque o Entre Linhas SA, qual que é a sua esperança para 2025, inclusive para o Entre Linhas SA. Olha que boa ideia. Fala, Pedro Procno, você não queria que encerrasse por quá? Para não acabar. Então a gente podia botar é sonografia que chama? A pessoa ficou sem palavras agora. Que faz sonoplastia. Nossa, inventei uma palavra aqui, porque meu cérebro é criativo. Então é isso, gente. A gente se vê em 2025. A gente vai planejar o que vai ser do Entre Linhas em 2025. A gente está animado, preocupado um pouco, porque a gente quer fazer muita coisa, mas muito mais animado do que preocupado. E é isso, foi um prazer enorme dividir aqui esse espaço virtual com vocês, religiosamente, toda semana, desde setembro. Olha, que privilégio. Foi a maior consistência que eu tive nesse tempo. E já me sinto órfão. Então tá bom. Beijo, gente. Tchau. Manda um beijinho aí para a câmera mudar para vocês. Vai, beijo, beijo, beijo. Não, vocês têm que falar alguma coisa para. Eu tenho que falar, né? É verdade. Beijo. Fica quieto, André. Deixa ela ficar ali. Só eu aqui, assim. Deixa eu ver. Gente, a gente se vê em 2025. É nóis.